Boa tarde, meus queridos. Vamos iniciar nossa correção da atividade de sociologia. E, de início, né, eu quero desejar uma tarde maravilhosa para vocês, né, um final de semana de descanso. Nós vamos entrar em uma semana de simulados. Logo em seguida, vamos entrar na semana de avaliação. Então, vou fazer a correção da prova e vou dar alguns bizus, vou fazer a correção das atividades e vou passar alguns bizus para vocês estudarem para a prova, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a temática, a relação entre indivíduo e sociedade, né, que tem lá na página 50, com o sociólogo Norbert Elias, recontextualiza a discussão entre a ação individual e estrutura social, afirmando que não existe dicotomia, divisão do ser em duas partes, entre indivíduo e sociedade. Não existe dicotomia, né, entre o indivíduo e a sociedade, não existe diferença. Baseado nessa informação, mencione a visão do autor sobre esse assunto. Primeiro, né, para a gente poder é, analisar a resposta. Norbert Elias ele vai recontextualizar, ou seja, já existia uma contextualização, né, entre a ação individual e a estrutura social, que é o meio em que nós vivemos, né, as leis, as regras. E aí, Norbert Elias, com seus estudos perante a sociedade, a observação de sociedades, culturas diferentes, ele vai recontextualizar essa discussão. E aí ele coloca o quê? Ele menciona que não existe uma dicotomia, ou seja, não existe uma divisão, separar um do outro. Você tem que analisar os dois juntos. Então, o que é que vai acontecer? Você vai analisar, né, adequadamente qual é a visão dele. E o que é que nós temos? A visão do autor, ele diz que não existe essa divisão do ser humano, né? Dividir ao meio, essa dicotomia é dividir ao meio entre os indivíduos. O indivíduo vai acontecer o quê? Qual é a visão dele? O próprio indivíduo vai elaborar estratégias para alcançar os seus objetivos. Porém, esses objetivos que são socialmente validados pelas estruturas sociais construídas historicamente. E aí ele coloca, né, como ponto principal as leis. Por que ele coloca as leis? Porque as leis nós obedecemos, somos amparados e quando nós quebramos uma regra, desobedecemos uma lei, né, não existe algo que possa nos amparar. Ou seja, eu busco, né, eu elaboro uma estratégia para me alcançar um objetivo. Um exemplo, vocês são estudantes. Alguém sonha em entrar, passar num concurso para a Polícia Rodoviária. Então, você, primeiro ano, segundo ano, terceiro, não importa, você vai montar uma estratégia para você alcançar o seu objetivo. E aí, dentro dessa estrutura social, você vai montando, sendo que os seus objetivos, eles precisam ser validados pela estrutura, porque todos nós elaboramos estratégias de objetivo mais para o nosso crescimento. É por isso que ele coloca como exemplo as leis. Então, eu elaboro, por quê? Porque quando eu tenho um objetivo, eu mesma vou usufruir desse objetivo quando ele é alcançado. Porém, ele precisa ser validado, entendeu? Então, essa questão da dicotomia é que não existe uma divisão. Você não vai estudar só o indivíduo. Depois de você estudar o indivíduo, você vai analisar a estrutura social, não. Você vai analisar os dois, indivíduo e sociedade, né? Que a estrutura social é dentro da sociedade. Então, muitas vezes existem casos, né, onde os jovens eles são influenciados pelo meio, e aí essa dicotomia é justamente isso. Você não pode estudar só uma coisa. Você tem que estudar o indivíduo e a estrutura, que é a base dele, é onde ele está inserido, ok? E assim a gente corrige, né, a primeira questão, que é a visão de Norbert Elias, ou seja, precisamos estudar o indivíduo por completo junto com a sociedade. Na segunda questão, nós vamos ter qual é a visão do sociólogo britânico Anthony Giddens a respeito do comportamento do indivíduo na modernidade. Coloquei a página 50 para vocês analisarem. E aí, ele não quer saber como se dá o comportamento do indivíduo do século XV, século XVI.
Ele quer saber como é que se dá o comportamento do indivíduo hoje. E aí nós vemos o quê? Anthony Giddens, né, ele é um sociólogo britânico, né, ele defende nas suas obras a ação humana e a estrutura social, né, e ele ainda ressalta que elas são interdependentes, ou seja, uma depende da outra e são reproduzidas por meio de princípios estruturais. Então, essa interdependência é o que? O seu comportamento, a sociedade, o meio, aquilo que você busca, os seus objetivos. Então, qual é a visão dele, né? Anthony Giddens tem uma visão de que o indivíduo age de modo dialético. Dialético é o quê? É a nossa fala, é a nossa ação. Em relação a quê? Em relação à estrutura, ao meio que você está inserido. E ele ainda acrescenta mais, que os indivíduos são influenciados pelas estruturas em seu cotidiano. E aí ele coloca a questão do cumprimento das leis, né? Quando nós falamos de modernidade, nós somos influenciados. Um exemplo vivo é o que nós estamos vivendo, né? O que é que nós estamos vivendo? Um momento difícil, um estudo remoto, onde nós precisamos cumprir as leis. Nós somos influenciados, né, por outras escolas, nós somos influenciados por leis. Muitas vezes a maneira como você se comporta, a maneira do que você gosta de comer, do que você gosta de vestir, você está se influenciando por estruturas do cotidiano, é um programa de televisão. Então, o indivíduo, né, ele precisa estar buscando essa dialética que é a fala, né, essa discussão crítica, para que ele, além de se influenciar, ele não possa, né, ser um indivíduo que não tem opinião própria. Né? Ele pode se deixar influenciar, que muitas vezes nós somos influenciados por tudo, né, quesito comida, vestimenta, mas que ele tenha a sua criticidade, ok? E assim a gente encerra a segunda questão. Vamos para a terceira questão. Como devem ser percebidas as ações individuais diante das regulações coletivas na visão de Richard Sennett? A ação individual, né, na visão de Richard Sennett, ela vai trabalhar a sociedade por completo? Não, mas ele vai fazer um paralelo de relação individual com o quê? A ação individual com as regulações coletivas. Ou seja, essa questão, a regulação coletiva é como você participa, é o coletivo no todo. A sua ação diante do grupo, né? As regulações coletivas é o que? É como se fosse o grupo. A ação individual é como você se pronuncia à frente desse grupo. E aí, qual é a visão de Richard? Richard coloca o quê? Que deve ser compreendida como parte da construção de uma sociedade de consumo, que trouxe consequências profundas ao modo como o indivíduo enfrenta as transformações ocorridas nas últimas décadas. E aí, nós temos um belo exemplo, século XXI, nós estamos na era do consumismo. Né? Mesmo diante de uma pandemia, a gente não larga o consumismo. Por quê? Muitas pessoas, principalmente as do grupo de risco, que não podem sair de casa, elas vão online, né, nos grupos de WhatsApp, nos links de supermercados, de lojas, e elas acabam comprando do mesmo jeito, né? Às vezes até mais, por conta de você ficar preso, você fica ansioso, e aí você compra, você quer ler, e querendo ou não, como é que a gente está enfrentando isso? Né? Será que nós nos tornamos mais consumistas ou será que nós vamos melhorar, né? O que se pensa e o que se deseja é que a gente melhore. Então, como nós enfrentamos as transformações é a visão de Richard Sennett, né? Nós somos parte da construção de uma sociedade de consumo, ou seja, nós consumimos. E essa parte da construção é o quê? É o que eu vou vivenciando dia após dia. Qual é o meu consumo? Meu consumo é conhecimento, meu consumo é material, meu consumo é sentimental, né? Porque existe esse exagero no consumo. Então, Richard Sennett ele vai falar sobre essa transformação, é como é que você vai enfrentar as transformações ocorridas na sua vida. Vamos para a quarta questão. Analise os fragmentos a seguir.
Explica o mundo moderno pela racionalização, considerada a essência da atividade social e pautada em dois tipos ideais de racionalidade: a ação racional, com relação a valores, e a ação racional com relação a fins, né, que são os valores que nós trazemos de casa e as relações afins, no geral, de sociedade. Segundo opção, funda uma nova ciência dos fatos sociais e suas leis, possuidora de um método próprio que estuda os modos de socialização, como, por exemplo, a passagem de uma solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica. Né? Lembrando que tanto na mecânica como na orgânica, uma é interdependente e a outra é dependente. E aí nós temos, os fragmentos identificam duas linhagens conceituais da reflexão sociológica e estão referidos a que pensadores? Nós temos item A, Kant e Emile Durkheim. Item B, nós temos Karl Marx e Max Weber. Lembrem-se, Karl Marx pregava o socialismo, né? Igualdade. E aí ele fala de racionalização, né? Racionalização de valores, relação racional a fins e fala de fato social. Item C, nós temos Max Weber e Emile Durkheim. Item D, nós temos Simmel e Karl Marx. E item E, nós temos Kant e Simmel. Lembrando que Karl Marx é considerado um dos pais da sociologia. E aí nós vamos ter, com relação a explicar o mundo moderno pela racionalização, e no segundo tópico, uma nova ciência dos fatos sociais, nós vamos ter o item correto como item C, Max Weber e Emile Durkheim. E como é que eu vou distinguir isso? Você vai, né, analisar como cada um pensava, como cada um comportava-se. E aqui a gente encerra, né, a nossa correção e quais são os tópicos que vocês vão estudar para a prova. Os tópicos principais, pessoal, que vocês vão estudar são os fatos sociais, né? A relação entre indivíduo e sociedade, os tipos fundamentais de ação social, que são 4. Quais são? A ação social tradicional, a ação social afetiva, né? Que vai muito a questão do afeto. A tradicional, ela é muito enraizada pelos costumes. A racional orientada a valores vai muito na crença. E a racional orientada a fins, que é aquela onde você é determinado pelo cálculo racional, que estabelece os fins objetivos e organiza os meios necessários para a gente alcançar, ou seja, o todo. Nesse tipo de ação, de fato social, você vai estudar também o conceito de classe social, né, e a relação entre indivíduo e sociedade, onde a gente vai ter os conflitos. Dei uma olhada também na relação entre indivíduo e sociedade. Como assim a relação entre indivíduo e sociedade? Norbert Elias e Anthony Giddens, né, que Anthony Giddens vai defender nas suas obras a ação humana e a estrutura social. Elas são interdependentes, ou seja, uma depende da outra. Tornaram-se dependentes e, com o desenvolvimento exacerbado, que é exagerado, elas tornam-se interdependentes, que é o quê? Uma depende da outra, uma se sustenta na outra, ok? E assim, aí você vai estudar também as regulações coletivas. Dei uma olhada nas atividades que eu passei, certo? Dei uma revisada nas questões. Quem tiver alguma dúvida, se errou ou acertou determinada questão, converse comigo, porque a gente vai tirando as dúvidas para na semana de prova você estar tudo ok com conhecimento. Eu acredito muito no potencial de todos, mesmo com esse distanciamento social, eu acredito que todos estão estudando. Na semana de prova vão dar o melhor de si, ok? E eu agradeço demais a atenção. Um abraço, um beijo, bom final de semana, descansem, façam bons simulados e uma ótima semana de prova. Um abraço.